O sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica 10h25 da manhã, 10 horas mais 25 minutos. Nós estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso painel 1490. Hoje é quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021, e nós estamos recebendo no nosso programa o Dr. Silvio Carrion. Dr. Carrion, bom dia. Bom dia, Vini. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Taquara. Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo, né, Vini? Esse momento na medida do possível. A gente sempre diz na medida do possível, né, doutor? Eu pergunto sempre tudo tranquilo, mas é claro que é na medida do possível, porque essa situação toda de bandeira preta, isso deixa a gente mais preocupado, né, doutor? É uma situação, é um momento bem delicado e todos nós devemos nos proteger ao máximo, né? Não deixar de usar máscara, lavarmos as mãos e manter o distanciamento social necessário. Exatamente, o álcool gel, todo aquele cuidado que a gente já está, de certa forma, até cansado de falar desde o início da pandemia, mas nunca é demais repetir, Nos né? Cansa, né? Mas é necessário, né, Vini? Com certeza. Doutor, vamos conversar um pouquinho sobre direito previdenciário aqui na Rádio Taquara, falar um pouquinho sobre as questões relacionadas a aposentadorias. E hoje, nosso bate-papo, doutor, tem como tema revisão do valor dos benefícios. Mas antes da gente introduzir o tema, a gente quer mais uma vez fazer um convite aos ouvintes. Para que eventualmente tenham algum tema que gostariam que o Dr. Carrion abordasse aqui na quinta-feira, pode encaminhar para mim, pode encaminhar para o WhatsApp aqui da Rádio Taquara, 3542-2244, ou pode ligar aqui para nós, para o 3542-2244, que é o telefone aqui da rádio, e deixar esse tema conosco. E aí eu vou, durante a semana, repassando isso para o doutor. O doutor vem de 15 em 15 dias, ele vem aqui no programa, e a gente vai repassando isso para o doutor, e o doutor vai preparando o assunto, e a gente aborda aqui e traz o programa ao encontro daquilo que o ouvinte quer escutar. Então, a gente deixa esse convite, né, doutor? Isso aí, é um modo interessante de interagir com os ouvintes, né, Vini? Com certeza. Então, que eles fiquem à vontade para passar os seus questionamentos, né? Uhum. E eu, à medida do possível, responderei todos, né, que forem encaminhados. Com certeza. Então, essa é a forma. Você manda o seu recado aqui para nós no WhatsApp, 3542-2244, ou liga aqui para nós, 3542-2244, também é o telefone aqui da Rádio Taquara. A gente vai recolhendo essas dúvidas, recolhendo essas perguntas, eu vou repassando para o Dr. Carrion, e nos próximos programas a gente vai debatendo esses temas, a gente vai trazendo o esclarecimento aqui a respeito delas. E aí a gente transforma o programa também ao encontro daquela dúvida que você escuta, aposentadoria, mas me surgiu uma dúvida em tal assunto, eu posso ter esse auxílio, ter esse apoio do doutor. Lembrando que as dúvidas têm que ser, como é que eu vou dizer assim, genéricas, né? Eu não posso simplesmente mandar aqui uma pergunta do meu caso específico, porque daí se eu tenho que consultar com o doutor, com um advogado de confiança, enfim, porque daí se configuraria uma consulta. Mas dúvidas de esclarecimento geral, você pode contribuir conosco e a gente vai estar com muita vontade aqui de atender essas dúvidas. Doutor, hoje vamos falar sobre revisão, doutor. Revisão dos benefícios. Este é um tema que, na questão de aposentadoria, pode ensejar muitas dúvidas também, porque é possível, doutor, fazer a revisão do valor dos benefícios? É possível fazer a revisão dos benefícios, da concessão, tanto da concessão, do ato de concessão,
quanto de questões que não se envolvam quanto à concessão propriamente dita. Então, podemos revisar a concessão do benefício. Temos o prazo aí de 10 anos para revisão de benefício da concessão, do ato que concedeu, né? Dos documentos, dos pedidos e períodos trabalhados que foram apresentados e que não foram considerados ou que foram considerados de modo parcial, como a insalubridade, né, que gera o direito ao acréscimo, e aqui eu falo diretamente ao ouvinte, não aos advogados, porque existe uma análise técnica a ser realizada, e talvez aquele colega meu, um pouco inexperiente, não me compreenda bem, mas aí é uma questão de estudo que o colega deve realizar. Vamos falar aqui no direito adquirido e o benefício previdenciário, o direito previdenciário, ele é regido por uma expressão em latim que se pronuncia tempus regit actum. Então, o tempo que tu exerceu o teu direito é o tempo que será levado em conta a legislação. Se eu exerci o trabalho lá em 2008, nós vamos pensar a lei de 2008. E aí uma dica preciosa aos meus colegas, viu? Vamos pensar assim, ok? Então, o tempo do exercício do trabalho é o tempo da lei que vai reger aquele pedido. Mas terminamos por aí, né? Então não vamos muito adiante aí, que é uma questão mais aí jurídica para os advogados. Né? Mas... A minha conversa aqui é direto para o ouvinte. Direto com o ouvinte, né? O bate-papo com os ouvintes. Eu até te coloco essa situação, Vini, porque colegas me questionam, né? Colegas me questionam, doutor, mas como se diz que acabou? Olha, aí é um raciocínio jurídico, né? Não, aqui eu não estou dando aula para advogados, né? Se eu estivesse dando uma aula para advogados, eu teria um outro modo de conversar com eles, né? Mas aqui é um esclarecimento ao ouvinte de um modo geral. A população em geral, né? E aí se tiver alguma dúvida, alguma convicção, procura o teu advogado, procura o teu profissional de confiança, que se ele tiver conhecimento suficiente, ele vai saber esclarecer aquilo que eu estou te colocando aqui. Com certeza. Então, doutor, é possível fazer a revisão do valor do benefício. Falando para o ouvinte da forma prática, o ouvinte, então, tem um prazo aí que o doutor comentou no início, 10 anos, né? Ele tem um prazo de 10 anos para requerer a revisão da materialidade, ou seja, do ato da concessão, dos documentos que foram levados em conta. 10 anos a partir, então, do início do recebimento do recebimento. Certo. Não é da data, lá diz o benefício foi concedido em... dia X. Dia 15 de fevereiro. Vem na cartinha escrito lá, né, Vini? Não é daquele dia, tá? É do dia que recebeu a primeira parcela no banco. Aí também vai uma dica para os colegas, tá? Dia que o INSS pagou o benefício. Pagou o benefício. Vamos dizer assim, recebi a cartinha no dia 15 de fevereiro, mas o INSS me pagou, como é o calendário de pagamento do INSS, dia 2 de março. 2 de março. A partir de 2 de março é que começa a contar os 10 anos. 2 de março. Certo. Bom, 10 anos... a partir do recebimento da primeira parcela. Beleza. E então, esses 10 anos, doutor, eu posso estar fazendo qualquer solicitação para revisão de benefício, revisão de valor? Ou tem casos em que eu não posso pedir revisão de valor? Não, tu pode pedir revisão. Tu tem 10 anos para discutir aquela concessão, né? O ato da concessão. Diferente quanto às revisões de trato sucessivo que se renovam a cada mês, né? Existem revisões quanto a índices que se renovam mês a mês. Aí essas não têm prazo, viu? Essas aí podem ser pedidas a qualquer tempo, tá? Não se submetem a esse prazo. Apenas se submetem ao prazo de prescricional, que prescreve as parcelas anteriores aos 5 anos anteriores ao pedido.
Mas aí eu tenho que ter cautela, porque eu já começo a entrar muito lá no juridiquês, né, Vini? Sim. Bom, e agora, até porque eu tento sempre trazer, o doutor já deve ter percebido, para o lado prático. Isso. Né? O que o cidadão vai ter que fazer? Ele tem que juntar tem que fazer tal coisa, enfim, eu sempre vou fugir do jurídico, que essa é a tarefa de vocês. Mas como eu sou extremamente técnico naquilo que eu faço, né? Eu tenho que me cuidar para não entrar na técnica, e sim falar uma linguagem direta ao cidadão. Tá? Bom, e aí o nosso ouvinte está nos escutando agora, mas eu acho que talvez eu poderia pedir uma revisão, estou dentro do período de 10 anos, enfim. Afinal, o que ele faz, doutor? Ele procura um advogado que trabalhe vinculado a um contador que realize um cálculo para ver a viabilidade dessa revisão. Em muitos casos, as pessoas têm direito a uma revisão, mas esta revisão não traz um efeito financeiro positivo ao aposentado, ao pensionista. Então tem que ser uma revisão que traga um efeito positivo na renda. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Eu posso pedir uma revisão e me dar mal? Não. Porque, por exemplo, o doutor disse que em muitos casos não tem efeito positivo. Daqui a pouco, se eu não vou bem aconselhado, se eu não vou bem aconselhado, eu posso pedir uma... Pode. E vamos dizer assim, me dá mal? Pode revisar a menor. Pode revisar lá e se convencer, e o cálculo demonstrar que o benefício foi concedido de modo equivocado. Aí o INSS vai entrar vai reduzir o teu benefício e tu vai ter que te defender. Então, por isso dá atenção, né? Sem razão, né? Vai correr atrás. Então, é muito importante que se faça um cálculo prévio dos valores que serão ganhos ou perdidos nesta ação. É importantíssimo. Busquei aí o aconselhamento, está definido que eu posso entrar então com pedido de revisão. Esse pedido é via judicial ou via técnica administrativa? Olha, e ele demora, ele não demora? Como é que mais ou menos funciona isso? Olha, o pedido ele pode ser via judicial, mas eu prefiro que nós façamos um pedido sempre prévio na via administrativa. Quando eu digo via administrativa, para sair um pouco do técnico aqui, direto no balcão. Ir ali no INSS e fazer o pedido, que hoje é pelos canais digitais, site, 135, o aplicativo, aquela coisa toda do INSS, que eu sempre acho que para o INSS isso é um problema, porque tem muita gente do público do INSS que não tem acesso a esses canais digitais. Isso é uma questão... não é um problema, né? Para o INSS é uma boa. Para o cidadão. É ruim para o cidadão humilde, né, Vini? Eu sempre fico pensando, porque eu atendo aqui as pessoas na rádio, e nós temos um grande público nessa faixa etária de aposentadorias, enfim, e muitas pessoas me falam que têm dificuldades de operar essas coisas que inventam lá de 135, aplicativo, e meu INSS, não sei o quê. É extremamente complicado. Lá no nosso escritório, nós trabalhamos no modo de não cobrar das pessoas que nos procuram para fazer uma mera solicitação, um auxílio para algum pedido. Porque é complicado para a pessoa muito humilde entrar nesse sistema aí de fazer pedidos via internet. Vini, nós aí que... Bom, eu aí que estou beirando já os 50 anos, né? Eu não tenho a mesma destreza na informática, né? Que um jovem de 25 anos. Muito embora eu trabalhe tranquilamente vinculado aos meios digitais. Mas eu tive que aprender, né? Quando eu fiz a minha faculdade, os meios digitais estavam iniciando, né? E olha só como evoluiu muito, né? Então, a gente foi evoluindo junto. Mas o trabalhador da minha faixa etária, que nunca teve contato com computador, e nos últimos anos ele veio ter contato com os smartphones, que aí sim colocaram a população dentro do meio digital, né?
o entendimento dele é limitado. Porque foi uma novidade. Ele consegue entrar em Facebook, Instagram e Google, né? E YouTube, né? E o restante ali da técnica para manusear os aplicativos é complicado para um trabalhador braçal, né? De pouca instrução, né? Então, realmente o INSS teve uma folga, né? Porque muita gente não pede os seus benefícios porque não tem o acesso, não tem o conhecimento, não consegue, né, Vini? Com certeza. Bom, mas a gente voltando um pouquinho, a gente fez um parênteses aqui, mas voltando um pouquinho, então, o doutor recomenda, então, que eu possa iniciar esse pedido de revisão lá pelo INSS diretamente. Perfeitamente, pode começar pelos aplicativos. Pede uma revisão, ela vai ter um prazo para ser processada, para ser concluída. Se neste prazo aí esperado aí, vamos colocar aí 90 dias, tá? Se não tiver nenhuma resposta, via judicial. Aí eu vou passo para via judicial. Isso. Então. Aí é entrar na justiça com o processo, né? Isso aí. Aí procura um advogado da tua confiança e entra com o pedido de revisão. Certo. E essas revisões, doutor, pedir ela no dia... Vou voltar para o exercício da data aqui. Pedi ela no dia 2 de fevereiro e o INSS analisou e me concedeu ela no dia 10 de junho. Deu 5 meses aí. Eu recebo atrasado? Recebe. Isso... Recebe. Recebe. Eu tenho... olha só, eu vou te dar vou trazer um caso prático aqui. Eu tenho um cliente que eu fiz um processo de aposentadoria para ele. Na primeira ele não ganhou. Na segunda eu fiz, ele ganhou. Aí eu fui via judicial pedir o primeiro. Lá, enquanto eu estava trabalhando, via judicial no primeiro pedido, o INSS veio e entrou em contato, dizendo, olha, eu aceito o teu pedido. Vou te dar desde o primeiro. Então, o próprio INSS revisou o seu indeferimento, que foi provocado por mim, eu provoquei eles, pedi a revisão. E o próprio INSS revisou e concedeu na via administrativa. E pagou todo o período para o cidadão. E pagou à vista, né? Não existe pagamento parcelado de créditos de natureza previdenciária, né? Eles são pagos à vista, né? Ou seja, desde o momento... Não vale o tempo todo, né? Desde o momento do pedido, né? Não, desde o momento que tu pediu o benefício. Certo. Tá? O pagamento de benefícios, ele se dá desde a data que se pediu. Pediu o benefício, estipulou a data de início. Então, por isso que vem na carta de concessão dos benefícios, vem a DER, que é a data de entrada de requerimento, e vem a DIB, lá no formulário, no ISCRE, do benefício, tá? Vem lá escrito a DER e a DIB. E a DIP, que é a data de início de pagamento, né? A DER, a data de entrada de requerimento, né? A DIB é a data de início de benefício. E a DIP, data de início de pagamento. Então, essas informações, elas são importantes para que a gente saiba desde quando se ganha. Se ganha desde o momento que tu pediu. Antigamente, lá quando haviam outras leis anteriores a 1991, funcionava diferente. Aí não se vinculava à data da entrada do requerimento. A vigência da CLPS era da data do preenchimento dos requisitos, né? E tu sabes que ainda hoje vale, né? Vale ainda? Vale. Vale para aquele cidadão que cumpriu todos os requisitos naquela data. Olha que interessante, né, Vini? E aí muitos colegas não sabem disso, né? Então, tempus regit actum, né? Como é que é o latim mesmo? Tempus regit actum, né? Olha só. Então, assim, o momento que foi... o fato é regido pelo momento, né? A lei é regida pelo momento do fato, né? Isso é muito interessante, viu?
Eu sou um especialista em direito previdenciário. Então aqui eu trago coisas comigo aí de quase já 30 anos de profissão. Até de vivência também nessa área, né? De questões que já passou, né, doutor? Então eu vi muita coisa já, sabe? Então eu quero poder aqui contribuir tanto com ouvintes quanto com advogados que possam se beneficiar destas palavras que eu trago para vocês. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte, uma pergunta geral, e foge um pouquinho do tema, mas até para a gente tentar atender, e o doutor certamente milita na área. Ele pergunta se pente fino está acontecendo. Levine, isso é uma questão estratégica, né? Uhum. Vou chamar assim, o pente fino seria... Isso sempre aconteceu, né? O pente fino que está acontecendo são nos benefícios por incapacidade. Né? A revisão de concessão de benefícios por incapacidade. Aí sim estão chamando todos os beneficiários de auxílio-doença e aposentadorias por invalidez para que façam suas revisões. Quais são esses que estão sendo revisados? Os benefícios concedidos há muitos anos. Porque a lei nova agora, né, ela já revisa o benefício a cada 4 meses. O de auxílio-doença. O de aposentadoria a cada 2 anos. Mas os antigos, sim, estão chamando, então vamos vulgarizar aí o termo, né, como pente fino, né? Isso aí, o José que nos perguntou isso, José Borges, está aí a resposta então, José. José, olha só, se revisam o benefício de um beneficiário e cancelam ou diminuem o valor, você ainda pode discutir essa posição. O INSS não é o dono da razão. Às vezes até comete uns erros. O dono da razão é o judiciário. Se propõe o fato, o ato cometido, né? Tanto pelo cidadão quanto pela administração, que é o INSS, e o judiciário vai dar a palavra final. Vai dizer, olha, está correto esse ato aí ou não? Tá? Te chamou para revisão, te cancelou teu benefício, está correto? É o juiz que vai dizer, né? Nos casos de benefício por incapacidade, será feita uma perícia, né? Que é agora o que está acontecendo, que estão chamando os beneficiários para cancelar os benefícios, né? Eu hoje já recebi algumas pessoas lá com benefícios cancelados, né? E tem como resolver isso? Tem, né? Como resolver. Aí a via judicial é que vai solucionar essa questão, né? Bacana. 10h47, doutor Carrion, nosso tempo voou. Obrigado pela presença e daqui a 15 dias já passou, Vini. Poxa. Foi voando, né? Bom. Voltamos daqui a 15 dias, doutor. Certo? Tá bom, obrigado. E aí, mais uma vez, a gente reforça, né, doutor? Os ouvintes podem encaminhar os seus temas aí, que a gente vai... Eu vou encaminhando pro doutor aqui, através do Kleber, e a gente vai... A minha participação aqui é para poder contribuir com todos, viu? Com certeza. Forte abraço. Obrigado, doutor Carrion, conosco. 10h47 da manhã. Nós vamos para um rápido intervalo. Em seguidinha, retornamos com o nosso painel aqui na Rádio Taquara e aí eu já encaminho para o encerramento. Painel 1490. Sua manhã com mais informação. Você mesmo. Vamos concretizar aquele projeto que você tanto sonhou? Vamos conseguir as melhores condições para o seu crédito consignado? E que tal começar isso hoje, agora? Nós da Cristal Financeira conseguimos para você, aposentado, pensionista do INSS, a solução para isso e muito mais. Venha nos fazer uma visita na Rua General Frota, 2589, Sala 2, próxima ao INSS. Telefone para contato 3545